Olá, aqui é o Pietro, advogado. Vamos falar sobre uma questão não técnica e não comum sobre direito de família. Aqui no canal tem vários vídeos sobre guarda, pensão, divórcio. Aqui é um pouco diferente. Eu quero falar sobre a atuação dos advogados em direito de família. Falam que para atuar no direito de família você tem que ter jeito, né? Não é qualquer pessoa que gosta, não, viu? A maioria dos advogados sai fora do direito de família, sabe que envolve emoção, apego, pessoas, vidas, bebês, crianças, divórcios, términos. Então eles preferem ir lá e discutir casos de direito tributário, tributos, imposto, direito trabalhista, verba rescisória, questões empresariais, consumidor e tal. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Mas, por favor, se inscreva, comente e compartilha. Principalmente se inscrever. Eu preciso chegar aí aos 100 seguidores para depois chegar no 1000 e daí por diante. E para isso eu preciso que você se inscreva se você veio parar nesse vídeo. Não fica achando que você não vai me ajudar, porque você pode me ajudar. E o canal aqui vai ser interessante. As produções aqui, não prometo nada magnífico, tá? Para eu conseguir gravar, eu cuido de centenas de processos, tenho minha vida pessoal, mas eu tenho um conteúdo que é valioso para pais e mães. Para eu conseguir gravar, eu já entendi que eu vou ter que fazer conteúdo simples, entendeu? A câmera e sem frescura, sem produção, sem musiquinha de entrada, sem edição, porque é assim. Tá, mas isso aqui também não é um canal de entretenimento. Se quem quer ver entretenimento vai para o TikTok ou vai para ver influenciadores. Aqui é um canal de advogado, você precisa da minha informação. Bom, o que que eu acho? Advogado de família é muito legal quando você tem um processo e você, por mais que você está defendendo o seu cliente, você quer o melhor para ele, claro. Mas você vê lá do outro lado um outro advogado que também quer o melhor para o cliente dele obviamente está em primeiro lugar, mas são advogados ou advogadas e tem bastante advogada, né? Isso é legal também. A maioria que escolhe para esse caminho são as mulheres, eu acho. Não tenho certeza, mas parece que sim. Que tem a sensibilidade, né? Isso ajuda para haver acordo. A maioria desses processos, eles poderiam acabar com um bom acordo. É que quando há uma separação, existe muita mágoa, né? Quando tem criança, existe toda aquela emoção envolvida, pensão, é o direito do filho, e não quer abrir mão, porque pode prejudicar o filho no futuro. Por outro lado, é o que eu sempre falo aqui no canal, eu não acho que o melhor para a criança é uma pensão mais alta possível, esmagar o pai, botar na prisão para pagar a pensão. Calma, eu não acho que é assim. E o que a gente vê aí é advogados que têm essa consciência, né? Que sugerem um acordo para a mulher. Fala, olha, cliente, não compensa seguir executando esse pai, dificultando, descontando da folha de pagamento dele, porque eu estou falando aqui de bons pais e boas mães. Tem aquele tipo de gente que é descomprometida com o ser humano que colocou no mundo, tem mães irresponsáveis, pais irresponsáveis. E aí a gente sabe que esses aí merecem as penas da lei. Agora, quando você tem uma situação que é um pai bom, uma mãe boa, uma criança lá, ou sem criança, ou com criança, e eles apenas não se davam bem, o pai e a mãe não se davam bem, não deu certo. Eram diferentes. Pode ter tido abusos por parte de algum ou outro, mas em certos casos isso daí tem que seguir em frente. Chega de querer justiça até o final e querer que o judiciário resolva tudo. Os advogados de família, eles podem ajudar. E tem muitos advogados, eu vejo isso no dia a dia, ó, que são conscientes, eles entendem, eles sabem que não tem que se apegar ao cliente, ao direito do cliente, de querer, sabe, não, eu vou recorrer que eu quero ganhar pelo meu cliente, eu quero ganhar. Obviamente você vai fazer isso, né? Mas entende que o caminho do acordo muitas vezes é o melhor caminho.
ou não o acordo, talvez não saia um acordo, mas não exercer todos os direitos, digamos. Claro, se for do consentimento do cliente, mas, ó, não vamos executar aqui pelo rito da prisão. Imagine, é o pai do seu filho, não vamos pedir a prisão dele, vamos tentar resolver de outra forma, entendeu? Pô, precisa prender, mandar prender um cara que está em dificuldade financeira num país que está numa crise, entendeu? Você acha fácil? Quem gostaria de dormir com esse risco? Entendeu? Eu tô falando de bons pais. Porque um bom pai, ele pode ficar sujeito a uma situação de não conseguir pagar a pensão, não é? A economia está maravilhosa, por acaso? Bom, como que estão os empregos, né? Então, isso o cara foi demitido, se enrolou, não sabia que tinha que entrar com uma ação revisional de alimentos. Então, o melhor caminho não é exercer. Vamos lá, então não pagou, rito da prisão, rito da penhora, vamos cobrar tudo porque não tem prescrição, vamos cobrar desde que tinha tantos anos a criança. Cobra lá não sei quantos mil e o cara nunca vai conseguir pagar. E penhora o pouco bem que ele tem, pede desconto em folha, o cara se prejudica no trabalho dele. Então, o que que eu acho? Por que que falam que o direito de família não é para qualquer um? E muita gente foge dessa área. Porque demanda uma sensibilidade. Você está lidando com crianças, né? O advogado ele pode tanto ajudar ou atrapalhar. A convivência é efetiva, a qualidade de vida de uma criança. Porque você imagina um advogado que não é compreensível e ele não ajuda para que aquela criança tenha uma convivência maior com o pai, por exemplo. Então, ele evita um acordo nesse sentido, ao invés de tentar promover essa solução. Olha, vamos resolver aqui. Essa criança tem que conviver mais com esse pai. Ou briga até o final para que não tenha convivência com o outro, ao invés de chegar para a mãe e falar: olha, eu entendo aqui, mas eu acho que esse pai não oferece riscos, é direito do seu filho ter mais convivência com ele. Em divórcio também, muitos litígios aí envolvendo bens que não foram adquiridos com o trabalho efetivo de um, e aí se apega aí ao regime de bens. Claro, jamais abrir mão de um direito que está lá no Código Civil, mas se for haver um acordo, ser razoável e ter essa sensibilidade. Hoje em dia, nos tribunais de justiça, já tem oficinas de parentalidade, programas de mediação, constelação familiar, tem tribunais que adotam isso, porque carregar processos tanto é ruim para o advogado como para os clientes, entendeu? Brigar até o final, pô, e até o STJ, ficar 7, 8, 9, 10 anos brigando. Tem advogado que é muito casca grossa, mas eu entendo, você tem que defender seu cliente, obviamente, mas você tem pelo menos uma obrigação moral quando envolve criança de tentar resolver o assunto amigavelmente. E para sair um acordo, não tem jeito, alguém vai ter que ceder. Quer dizer, os dois, né? O homem e a mulher, eles vão ter que ceder. Não vai ser do jeito que queria, mas certamente vai compensar, porque o custo que vai ter com o advogado também, os riscos, os recursos, o tempo que leva, não paga uma boa briga. E em direito de família é diferente de um caso de direito tributário ou empresarial, civil, consumidor. Aqui a gente é tudo muito carregado. Então, o advogado de direito de família ele vai receber ligações no domingo, vai receber prints, vai receber de madrugada a pessoa nervosa pedindo ajuda, tal. Diferente de um advogado tributarista, empresarial. Então tem que saber, tem que estar pronto para um tipo de direito que ele é mais humano. Eu acho que de todos é o mais humano, até mais do que, sei lá, uma reclamação trabalhista que envolvia diretamente o suor do trabalho de uma pessoa, ou qualquer outra coisa. Todas têm um aspecto humano diretamente, né? São pessoas, mas
o direito de família ele é mais delicado, especialmente quando tem criança, bebê, sabe? É muito triste ver crianças aí no meio de litígios, tendo a sua vida a ser definida por um juiz, um promotor e advogados. É, não é legal, não é legal para criança, sabe? Eu acho que um dia essa criança vai entender e não vai gostar do jeito que a coisa foi tratada. É tão bom quando o casal consegue se separar e evitar um processo. Nossa, isso é maravilhoso. E tem bastante, né? A maioria dos casos vão para a justiça, e aí tem perícia, tem assistente social, psicólogo judicial, Ministério Público, advogados, oficinas de parentalidade, e não sei o quê. Mas tem muitos casos também que os advogados conseguem fazer um acordo. Não é o maravilhoso, mas evitam o processo. Assim, em, em alguns minutos, alguns dias, a vida da criança já está acertada. Ó, a pensão é essa, a visita é essa, o calendário é esse, feriado, aniversário, essa criança vai ficar aqui, vai ficar ali, a escola é essa. Não é melhor do que judicializar tudo? Então, eu queria fazer essa reflexão e para os advogados não compensa também ficar aí com o processo por muitos anos. Uma ação de guarda, dependendo do estado, alimentos, que eu não sei quando você está vendo esse vídeo e de qual estado você é, mas vamos dizer que uma ação de alimentos seja 8 mil no seu estado. Para o advogado não compensa ficar 4 anos com esse processo. Não que ele tenha que se livrar de um processo para compensar financeiramente, mas se ele dividir 8 mil por 4 anos, vai dar 2 mil por ano, por 12 meses. Está ganhando pouco por mês para horas e horas e horas e horas e horas e horas de trabalho, petição e audiência e recurso e mais audiência e sustentação oral e petição e Ministério Público e vai e volta, vai para lá, vai para cá e o cliente liga, o cliente reclama, entendeu? Tanto é que você andar no fórum lá perto das varas de família, o que mais tem é aqueles papéis colados, né? Conciliar é bom, programa de conciliação, um processo a menos. E realmente, a justiça ela é algo para quem não conseguiu se resolver, aí vem lá o Estado e fala, ó, vai ser assim. Vocês não conseguem se resolver sozinho, né? Mas não é o cenário ideal, tá? Mas, basicamente era isso, ok? Era uma reflexão.